Nós vamos estudar a Palavra de Deus, ou continuar estudando a Palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, estamos estudando os obstáculos a serem vencidos na vida cristã. Esses obstáculos, eles aparecem também no ministério, tanto para um missionário, um pastor, um educador cristão, uma professora de escola dominical, alguém trabalhando no berçário de uma igreja, não importa. As dificuldades, elas surgem e elas precisam ser vencidas, porque se elas nos vencerem, nós nos desanimamos e nós acabamos por deixar a fé, abandonar a fé, como várias pessoas já fizeram. E o Senhor Jesus enfrentou esses obstáculos e Ele é um exemplo para nós de como vencer esses obstáculos. Um obstáculo que enfrentamos na vida cristã são os ataques de Satanás. Sim, Satanás não é uma figura medieval inventada. Satanás é um ser criado por Deus, que se rebelou e juntamente com seus agentes, chamados espíritos maus ou demônios, embora invisíveis, eles têm influência e grande influência nesse mundo. Eles têm também o poder de nos rodear como crentes e tentar nos desanimar, e às vezes eles conseguem fazer isso. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, ou no dia do maligno. E o Senhor Jesus se revestiu dessa armadura. Ele, ao ser atacado por Satanás, ele sempre se defendeu com a palavra de Deus. E ele foi vitorioso. Então você também pode ser vitorioso. Satanás tentou Jesus como humano que estava aqui nesse mundo. Ele tentou Jesus na soberba da vida. Ele tentou Jesus nos desejos dos olhos e ele tentou Jesus nos desejos da carne. E Satanás está tentando você diariamente também. Tentando fazer você orgulhoso, tentando fazer você ceder aos desejos da carne e aos desejos dos olhos. E por causa disso, a palavra de Deus está aí para nos ajudar. E a palavra de Deus nos ajuda. À medida que somos confrontados com a palavra de Deus, nós podemos confrontar os poderes das trevas com a mesma palavra. E esse é um obstáculo a ser vencido, os ataques de Deus na sua vida. Outro obstáculo a ser vencido é o próprio caminho onde nós pisamos. Nós estamos num mundo perigoso. Não só um mundo perigoso fisicamente, mas um mundo perigoso espiritualmente. Nós estamos naquilo que a palavra de Deus chama de região e sombra da morte. Porque Satanás é quem rege esse mundo. Satanás é o Deus desse século. Embora tenhamos cantado que Deus ele domina todo o universo do seu trono, o trono do universo, nós sabemos que temporariamente Satanás, ele é o Deus desse século. Porque o mundo está em pecado e caiu em pecado, ou no pecado, Satanás, ele tem para si os escravos. E é um grande mercado de escravos, que só sai daquele mercado se tiver comprador. E Jesus é o comprador de escravos. Jesus é o resgatador de escravos. E Ele comprou você. Qual foi o preço que Ele pagou? O próprio sangue dele. Ele pagou, eu entendo, conforme 1 João 2, versículo 2, pelo mundo inteiro. O mundo inteiro não é salvo, mas o mundo inteiro poderia ser salvo. Porque esse resgatador, ele resgata todo aquele que por fé ou pela fé o reconhece como Senhor e Salvador. Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos andando igual Jesus, na região da sombra da morte. As pessoas vivem nas sombras do pecado.
Elas vivem na sombra do enganador Satanás. Em alguns lugares a gente se sente até mal de entrar. Alguns lugares a gente sente uma opressão. É como se as trevas pudessem nos tocar e nos esmagar. Em alguns lugares. Outros lugares são mais tranquilos. Outros lugares têm mais sombra, mais luz. E aonde há a sombra e a luz vai espargindo com todo o seu poder, as trevas vão se dissipando. Mas assim que a luz passa por ali, as trevas se fecham novamente. Foi o que aconteceu quando o Senhor Jesus entrou naquela cidade de Genezaré, onde havia muitos pecados, e um deles era um homem endemoniado. E aquele homem vivia nos cemitérios, aquele homem vivia se cortando, eles tinham que amarrá-lo com correntes, de tão violento que ele era. O Senhor Jesus chegou ali, expulsou o demônio, ou os demônios, uma legião, daquele homem, e aquele homem foi libertado pelo Senhor Jesus. E agora com um novo testemunho de vida. A luz entrou nas trevas e clareou por um momento, e aquele homem aproveitou essa luz. No entanto, os moradores da cidade pediram para Jesus ir embora. Eles não aguentaram tanta luz, porque pessoas que estão há muito tempo nas trevas, quando elas veem a luz nos seus olhos, elas sentem dor nos olhos. Elas se sentem mal. E elas mandaram Jesus embora daquele local. Por isso aquela era uma região de sombra da morte. Resplandeceu a luz por pouco tempo. A luz de Cristo está resplandecendo hoje. Aonde você passa, essa luz vai resplandecendo. Mas se pessoas não aceitam a mensagem, as trevas fecham de novo. E nós precisamos, meus irmãos, pensar que quem está nas trevas não são apenas as pessoas viciadas com substâncias, não são as pessoas de moral baixa, não são as pessoas envolvidas com violência e assassinato, mas são as pessoas limpinhas também. São as pessoas que estão bem confortáveis nas suas boas casas, não falando mal de nenhum vizinho, pessoas que são de uma moral irrepreensível, nada que desabone o comportamento delas, mas se elas não têm Jesus como seu Salvador, elas estão nas mesmas trevas que os outros. Daí a importância de nós virmos com a nossa luz e dizermos assim, versículo 17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós não pregamos o reino dos céus como João Batista pregava e como Jesus pregava, mas nós ainda pregamos para que as pessoas se arrependam, porque o juízo está próximo. E as pessoas que não aceitarem essa luz, essa salvação, elas estarão em trevas palpáveis e eternas. E isso é muito triste, porque muitas das pessoas que estarão nessas trevas são familiares, amigos e queridos nossos. Isso não te incomoda? Isso deve te incomodar. Isso deve fazer você orar para que esse obstáculo seja vencido. A região da sombra da morte. Agora tem um outro obstáculo a ser vencido, e você vai achar um pouco estranho eu falar isso, mas com a leitura do texto e o estudo desses versículos, talvez você vai admitir que esse é um grande obstáculo. E o obstáculo são as nossas atividades importantes neste mundo. Essas atividades, elas podem ser um obstáculo para a nossa vida cristã.
não são atividades pecaminosas, não são atividades criminosas e não são atividades imorais. São atividades lícitas, são atividades familiares e são atividades da subsistência de todo ser humano. Mas essas atividades que são tão importantes para a nossa manutenção, essas atividades podem nos afastar de Deus. Você já percebeu isso daí muitas vezes. Algumas vezes você admitiu, outras vezes você não quis admitir. As coisas boas deste mundo acabam nos afastando de Deus. E talvez você pense assim, então todo mundo deveria ser um missionário e um pastor, né? Pois é, um missionário e um pastor, as atividades deles os afastam de Deus. Até isso, sim, até isso. Até fazendo coisas para a obra de Deus, você pode se afastar do Deus da obra. Nós estamos falando de um relacionamento tão íntimo, que o Senhor passa a comparar o nosso relacionamento com Cristo Jesus a um casamento. E nós podemos, nós que somos casados, podemos testificar que é muito fácil se esfriar do outro. O maior relacionamento que há entre uma pessoa e outra é o relacionamento sexual. Não há nenhum outro relacionamento que seja tão profundo e tão marcante, tão íntimo. Mas essas pessoas casadas, elas podem deixar dessa prática. Não é incomum conselheiros encontrarem problemas matrimoniais e aí os casais pensam que é um monte de coisa e às vezes é a falta da intimidade matrimonial, do presente que Deus deu para o casal. Mas o pastor quer falar disso? Não, eu quero falar de um relacionamento mais profundo do que esse. Se esse é o relacionamento mais íntimo que há entre dois seres humanos, ele apenas é para comparar o relacionamento com Cristo Jesus. Assim como muitos casais já deixaram de ter suas intimidades um com o outro, muitos crentes já deixaram da sua intimidade com Cristo Jesus. Os casais continuam lavando louça, os casais continuam passando roupa, os casais continuam fazendo comida, os casais continuam passeando e continuam vindo à igreja, e os casais continuam fazendo muitas coisas, mas vários casais já perderam a prática, o prazer da intimidade matrimonial. Assim como há muitos crentes lendo a Bíblia, há muitos crentes indo à igreja, e há muitos crentes tendo cargos nas igrejas, mas já deixaram da sua intimidade com Cristo Jesus. Então, quando o Senhor Jesus nos fala de Efésios capítulo 5, Ele não está brincando de palavras, falando, que bonitinho, um casal é igual Jesus e a igreja. É seríssimo. Esses dois relacionamentos são seríssimos, e eles são o melhor exemplo de relacionamento que alguém poderia imaginar ou entender como é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E esse é um obstáculo que precisa ser vencido. Não estou falando agora do seu casamento, mas espero que tenha aproveitado algo disso. Mas o obstáculo que precisa ser vencido é você ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus Cristo, a tal ponto que se você perder um cargo no ministério ou na igreja, ele não vai te fazer falta ou tanta falta, porque Cristo te satisfaz.
a ponto de, se você perder alguém muito querido nessa terra para você, embora a pessoa lhe faça muita falta, a sua vida não é consumida pela depressão e tristeza, porque Cristo te satisfaz. A ponto de, se você perder um negócio profissional muito bom, oportunidade de estudo e de emprego, e oportunidade de projetos, aquilo não vai deixar você arrasado, porque Cristo te satisfaz. Esse é um obstáculo que nós precisamos vencer na nossa vida cristã. As nossas próprias atividades. Quando as atividades se tornam mais importantes do que a nossa intimidade com Cristo Jesus, então é um grande obstáculo. Assim como o ataque de Satanás é um obstáculo, assim como andar nas regiões da sombra da morte é um obstáculo, as nossas atividades lícitas e boas, elas podem nos afastar de Deus. Há pessoas que gostam muito do seu trabalho. E o gostar muito do trabalho é uma coisa boa, porque considere-se uma pessoa privilegiada, porque não é todo mundo que gosta do que faz. Mas o gostar muito do seu trabalho pode fazer com que você goste menos do Senhor Jesus. As suas atividades podem te arrastar para longe da intimidade com Cristo Jesus. Versículo 18. Estou em Mateus 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu, quem viu? Jesus. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Talvez você seja contador, talvez você seja bancário, talvez você seja gerente de produção, talvez você seja policial, talvez você seja advogado, talvez você seja missionário, talvez você seja pastor, mas você precisa ser chamado por Cristo Jesus. Da onde você estiver, naquilo que você estiver fazendo, você precisa ser chamado por Jesus. E Jesus está andando e chamando pessoas. E quando ele chama Simão, e o apelido dele era Pedro, né? E ele chama o irmão dele também, André. Eles estavam fazendo coisas terríveis, criminosas, pecaminosas e imorais. É isso? Não, nada disso. Eles estavam ganhando o pão de cada dia. Talvez você esteja fazendo coisa muito boa, sustentando a sua família, cuidando do seu lar, fazendo coisa tão importante quanto a deles. Plantando, pescando, produzindo, vendendo, mas o Senhor Jesus está te chamando. Então eu vou ter que deixar agora tudo e ser missionário? Não, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele não chama para isso. A eles Ele chamou, mas o Senhor Jesus, Ele chama para segui-lo. E seguir a Jesus é muito, muito mais do que você deixar todas as suas atividades para se envolver integralmente em um trabalho religioso. Seguir a Jesus é muito mais do que isso. Então você é uma pessoa comum, um pescador, está fazendo uma coisa comum e boa, mas ele está dizendo, versículo 19, disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você não vai mudar muito o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você vai mudar bastante. Você vai continuar pescador, mas agora você vai pescar homens, e não apenas peixe. Você está fazendo o que você está fazendo, ótimo,
Mas agora Deus está te chamando para fazer isso que você está fazendo e mais algo muito importante na obra dele. Isso não é uma mensagem para missionário, para obreiros apenas. Isso é uma mensagem para a vida, para todos nós. Porque André e Pedro tinham que ter o coração totalmente entregue para Jesus. E você também precisa ter o coração totalmente entregue para Jesus. Versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse imediatamente é tão perturbador, porque imediatamente sempre dá prejuízo. Deixar imediatamente pode dar prejuízo. Ou você tem que deixar alguém, você cuida da minha rede aí. O pai, né? Porque alguns tinham um pai que trabalhava com eles. Pai, cuida aí porque eu vou seguir a Jesus. Eu não sei o que você teria que deixar imediatamente. Mas aqui não está dizendo que eles tinham que deixar os pecados deles imediatamente. Nem fala de pecado aqui. Eles tinham que deixar aquilo que nem era pecaminoso. Aliás, quem não estivesse fazendo o que eles estavam fazendo, essas pessoas seriam mal vistas. Seria um vadio, um ocioso, um preguiçoso. Mas não, eles são pescadores, vida dura. Acordar cedo, fazer força, depender de compradores, limpar as redes das escórias que ficam, das algas e tudo mais que fica ali, tem que limpar todo dia para o dia seguinte usar de novo. Então, eles não eram pessoas desqualificadas na sociedade. Eles eram pessoas que estavam produzindo coisas boas. E assim também você. Você é uma pessoa muito boa nessa cidade. Sem você, essa cidade não seria tão boa. Sem você. Você sabia que tem gente que muda de loja quando muda de balconista? Porque aquela pessoa é importante para ela. Não é só cortar o cabelo, é cortar o cabelo com quem a gente gosta. Não é o preço, é o valor. Nós damos valor em certas coisas. Então, mesmo que você fale, eu sou insignificante aqui, você não é. Alguém tampou o buraco da ponte lá nossa. Eu bendice essa pessoa hoje. Não sei quem é, mas talvez ele pense, ninguém sabe da minha existência. Mas ele colocou uma pá de farinha de asfalto lá, que vai aguentar mais uns dias. Que bom. Poderia ser muito melhor, mas não é culpa dele. Ele é uma pessoa importantíssima na sociedade. Então você é uma pessoa importante, você faria muita falta nessa cidade, para algumas pessoas. E esses aqui, eles deixaram imediatamente o que eles estavam fazendo, e não era nada pecaminoso, e seguiram a Jesus. O Senhor quer todo o seu coração. Não importa o que você faça, não importa a sua profissão, Ele quer todo o seu coração. Nem mesmo importa se você é pastor, missionário, um obreiro, um pregador, Ele quer todo o seu coração. Versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Parece que está chamando de 2 em 2 irmãos, né? Eu fiquei impressionado quando eu vim aqui para a cidade, porque da onde eu vim era expressamente proibido em quase todas as empresas. Nunca trabalha irmãos, nunca trabalha parente, nem parente trabalha.
E aqui eu vi estabelecimentos que, inclusive, conversando com pessoa responsável, falou, não, a gente até prefere. Foi interessante isso. É um conceito novo para mim. O Senhor Jesus está chamando família. Tem gente que fala, ah, não gosto daquela igreja. Por quê? Só tem família. Mas você queria que tivesse o que lá? Porque se você ganha os seus filhos para Cristo, você vai mandar embora seus filhos? Se a sua mãe, o seu pai, seus irmãos estão na mesma igreja, vocês vão se separar? O problema não são as famílias, o problema é o coração das pessoas. Mas o Senhor Jesus chamou, aqui já tem dois pares de irmãos, né? Deus chama os irmãos para a obra dele. E ele chama, e o versículo 22 diz, então eles no mesmo instante, é igual imediatamente, né? No mesmo instante, deixando o barco, e deixaram o que mais? Seu pai o seguiram. O pai poderia fazer chantagem, porque eles são craques nisso. Ô filhão, ô filhões, vocês vão me deixar aqui mesmo limpando as redes? Já sou velho e vocês vão me deixar? Eu não sei qual foi a atitude dele, provavelmente não foi essa. Mas enquanto nós não estivermos dispostos a deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a Jesus Cristo, nós não podemos ser discípulos de Jesus Cristo. Todos os relacionamentos e são lícitos, relacionamentos lícitos, ele disse que é para deixar. As sociedades bíblicas mais antigas, elas tinham uma versão que dizia, quem não odiar pai e mãe. Aí as sociedades bíblicas modernas falaram, não pode deixar isso não. Mas a palavra é odiar mesmo. É porque em relação a Deus, todos os outros relacionamentos parecem ódio. Não gosto, quero a Deus, quero Jesus Cristo. E alguns colocaram, quem não amar menos, pai e mãe, amar menos. Então, olha lá, não ama tanto não. Mas no coração de Deus, Ele permite que haja espaço para os seus familiares e para Deus. Só que tem que ter mais espaço para Deus. Mais do que a sua esposa, mais do que sua mãe e seu pai. Isso é um relacionamento bem radical. É uma mudança abrupta para alguns. Mas é assim que Deus quer. Porque as nossas atividades e os nossos vínculos tão importantes, eles podem nos afastar do relacionamento com Cristo Jesus. É por isso que, voltando aos casais, né? Eles têm o seu aposento, a sua câmara de amor. Os antigos, aqui tem uns antigos. Quando você ia na casa de uma pessoa, jamais você entrava no quarto do casal. Alguém sabe? Alguém já presenciou isso? Não entrava no quarto de alguém. Hoje as pessoas entram no quarto, sentam na cama do outro. Não, mas antigamente era visto como uma câmara nupcial. Para sempre. É um lugar do casal. Estou falando isso para reforçar mais ainda. No seu relacionamento com Cristo Jesus não entra ninguém, nem a sua esposa, nem seu marido. No seu relacionamento com Cristo não entra ninguém. Então não é para fazer culto doméstico? Não, tem espaço para isso também, coletivamente. Mas no seu relacionamento íntimo e pessoal, é só você e Cristo Jesus. Foi assim para a salvação e é assim também para a vida cristã e vai ser assim na eternidade. Você vai ganhar um nome dele, um nome especial. Então essa relação é muito íntima, não tem como desfazer, é indissolúvel, como um casamento, porque é um casamento.
Então eles deixaram inclusive o pai. Nós estamos falando que o seu emprego, o seu estudo, o seu ministério, as suas atividades e seu vínculo familiar podem te afastar dessa intimidade com Deus, com Cristo Jesus. E esse é um obstáculo a ser vencido. Versículo 23: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso é Jesus, tá bom? Não era ninguém que fazia isso, era Jesus. Jesus tinha esse poder e ele amava o ensino dele. E ele curava as pessoas, eu nem preciso dizer se elas gostavam disso ou não. Mas ele curava todas as pessoas que vinham até ele. Imagina a fila que era. Mas eu ficaria nessa fila uma semana para ter a cura de Jesus, para ter a saúde que ele poderia oferecer fisicamente e muito mais espiritualmente. Ele podia mudar a vida de uma pessoa totalmente. E eu acredito que pessoas, porque ali havia muitos lavradores, muitas pessoas elas deixavam daquilo que elas estavam fazendo para seguir a Jesus, por causa da necessidade, da doença, dos problemas, e elas seguiam a Jesus. Todas as atividades, mesmo as atividades lícitas, boas, elas nos atrapalham para buscar a Jesus. Sempre as pessoas estão dizendo que tem alguma coisa muito importante para fazer. Sempre elas têm um projeto inadiável. Sempre as pessoas têm pressa por algum planejamento, que elas não podem abrir mão. E isso vai te defasando, sem você perceber. Aos poucos isso vai te esfriando, vai te afastando, vai fazendo com que você, estou usando ilustração, por favor entenda, que você comece a dormir em cama separada, na ilustração do casal. E talvez nós vamos nos afastando do nosso amado, porque nós somos a noiva de Cristo. E o versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele o quê? Os curou. Volta amanhã? Não, agora mesmo. Façam os exames, vamos ver, vamos analisar? Não, ele os curou, todos. E o Senhor Jesus se tornou muito famoso. E ele se tornou famoso por todo Israel, é assim que fala? Não, por toda a Síria. Jesus nem saiu, praticamente ele não saiu de Israel. Talvez ele tenha pisado em Tiro, Sidom e na região ali do Líbano, da Síria, mas ele não viveu nesses lugares, mas a fama dele chegou a esses lugares. A Síria que hoje tem ali, por causa do terremoto, uns 35 mil mortos já. A Síria devastada, né? Que já foi devastada com a guerra, agora devastada com o terremoto. Se eles lessem esse versículo, os sírios hoje, eles falariam: eu queria que Jesus passasse por aqui de novo, para restaurar a nossa nação. O Senhor Jesus curava todas as pessoas. Que lindo era ver Jesus aqui. Não era só lindo, era uma questão de necessidade. Alguém dizia: eu preciso ir ver Jesus. Tem gente que atravessa um país para ver um show, não é? De um artista que desafina, depois eles fazem um autotune no som, e aí a gente ouve às vezes imagens de show, ele canta tão afinado no show. Não, eles têm truque
para trazer o desafio dele do show ao vivo, para a gente pensar que ele canta bem, né? Ao vivo. Eu estou só dizendo que o mundo é uma farsa em relação a Jesus. E as pessoas vão ver as pessoas desse mundo que elas acham importante. Elas atravessam o país. E aqui elas atravessavam cidades e o país todo para ver Jesus, porque vendo Jesus ele ia curar essas pessoas. Curar os endemoniados, tudo. Ele curava todas as pessoas. Em versículo 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O mundo todo, assim, daquele pedaço de mundo, né? Do norte, do sul, de além do Jordão. Decápolis eram 10 cidades gentílicas. Então essas cidades, todos iam ver Jesus onde ele estava. Esse era o nosso Senhor Jesus. Você tem uma sede de buscar Jesus assim? Igual eles tinham? Isso caracteriza a sua vida como um seguidor de Cristo. O desejo de você estar com Cristo. Você pode continuar com as suas atividades, mas se Cristo Jesus não toma lugar no seu coração total, então você é uma pessoa que não ama Jesus como eles precisavam de Jesus. Quais são os nossos desafios para a nossa vida diária? As nossas convicções. Isso aqui que eu estou falando tem que ser a sua convicção, não a minha, tem que ser a sua convicção. Cada um tem que ter essa convicção. Eu sou um professor, eu sou uma dona de casa, o que for, seja qual for a minha profissão, eu sou totalmente de Jesus. E você ter esse desejo por Jesus, convicção de que a presença dele é tudo na sua vida. O outro desafio é o sustento diário, porque se nós estamos falando de Pedro e o irmão dele André, e também de Tiago e o irmão dele João, eles deixaram o que eles estavam fazendo. E isso ia refletir no bolso. Se não tivesse um substituto desse ganha-pão, como é que eles iam viver? Então eles precisavam confiar que Deus ia dar o sustento. Algumas pessoas que deixam as suas atividades para se tornarem obreiros, eles precisam confiar que Deus vai sustentar. Ah não, mas tem uma igreja lá que vai me sustentar. Não. Deus vai te sustentar. Pensa assim, se você quer estar na obra do Senhor. E se você vai continuar nas suas atividades, você precisa confiar que Deus vai te sustentar. Porque há muitas pessoas que começam a abandonar a igreja e a Jesus, porque elas têm muito trabalho para fazer, porque elas têm que ganhar o seu pão. Mas assim como Pedro, João, Tiago e André, você precisa confiar que Deus vai sustentar. Porque se você não confiar nisso, você vai começar a trabalhar muito, e isso vai começar a te afastar do seu relacionamento com Jesus Cristo. E você precisa ter credibilidade. Você precisa dar crédito a Jesus Cristo. Porque se você acha que Jesus não tem essa credibilidade toda, você não vai conseguir segui-lo, ter essa intimidade com Ele. Ele tem que valer a pena seguir a Jesus. Será que eu não vou perder muita coisa não, seguindo a Jesus? Então, eu não sei. Talvez sim. Então é para você avaliar, não é para mim. Não é para eu avaliar, é para você avaliar se vale a pena seguir a Jesus. Porque muitas pessoas estão vindo à igreja, mas talvez nem todos estão seguindo a Jesus.
Tem muitas pessoas pastoreando igrejas, mas nem sempre eles estão seguindo a Jesus. Você tem que avaliar se vale a pena seguir a Jesus. E claro, no meio de tudo isso você precisa ter perseverança. Perseverança é o mesmo que insistência, o mesmo que permanência. Você precisa permanecer nessas verdades. Se transformou uma convicção na sua vida, fica firme nisso, permaneça nisso. Porque senão você vai ser vencido pelo obstáculo de seguir a Jesus. Quais são os obstáculos para ter uma vida com Deus, uma vida cristã, seguir a Jesus? Um obstáculo são os ataques de Satanás na sua vida. Os outros obstáculos é o lugar onde você vive, que é a região da sombra da morte. E o outro obstáculo são as suas atividades. Os seus planejamentos, os seus sonhos, eles podem ser um obstáculo para servir a Jesus. Que Deus os abençoe e que continuem firmes. Amém? Amém. Nosso Deus, nós agradecemos porque o Teu Filho amado é tudo para nós. E para alguns de nós, Ele é tão imprescindível que deixaríamos tudo por causa de Jesus. E nós pedimos, ó Pai, que haja esse mesmo sentimento no coração de todos aqui. Que cada um seja um servo útil e um servo totalmente fiel em seguir ao Teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.